Estamos de volta com Mulher.com para falar sobre um assunto muito importante. Esse mês de novembro é conhecido como Novembro Azul, no mês inteiro, em prevenção ao câncer de próstata. É um câncer que ainda é muito prevalente nos homens, ainda mata muitos homens, mas sabe por quê? Porque muitos não vão ao médico, deixam para ir ao médico só lá quando já tem sintoma, doença, não fazem exames de prevenção. Nesse aspecto, nós mulheres somos mais cuidadosas, viu, com a saúde. A gente vai mais ao médico, a gente descobre as coisas lá no comecinho. Então, chama aí o marido, chama o filho, o pai, o cunhado, para assistir essa entrevista aqui junto com a gente, para ver a importância de prevenção e quanto que a prevenção salva vidas, sim. Para essa nossa conversa, eu recebo aqui no estúdio do Mulher.com dois profissionais da saúde, o Dr. Wagner Eduardo Mateus, que é urologista, e o Dr. Yuri Capelato, que é psicólogo. Dr. Wagner e Yuri, prazer, obrigada pela participação aqui no Mulher.com. Prazer é meu, boa tarde, Renata. Boa tarde. Prazer, boa tarde, viu, Yuri? Muito prazer, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui novamente. Sabe que a gente está falando para um público de muitas mulheres, mas também de muitos homens que assistem o Mulher.com, mas às vezes a mulher que tem que ir lá dar um puxãozinho de orelha, né, para o marido ir para o médico, para o filho ir para o médico, não é verdade? Com certeza. Renata, isso que você falou é muito importante. As mulheres são as que mais marcam as consultas dos homens nos nossos consultórios, então elas têm um papel muito importante. Ah, é? Às vezes nem é o marido que marca, ou o filho, ou o pai, enfim, é a mulher. O homem não é tão organizado quanto a mulher, vocês sabem disso. Vocês são muito melhores que os homens no aspecto organização, né? Mas a gente já tem uma pesquisa na Unicamp mostrando isso, que elas são responsáveis por essa marcação de consulta para os pais, os irmãos, os maridos. Então é importante a presença da mulher e a gente está aqui falando sobre esse assunto hoje. E vamos conversar bastante sobre isso. Se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida sobre o câncer de próstata, sobre prevenção, sobre sintoma, tem alguém aí na família com algum sintoma diferente, pode mandar sua pergunta para nós, pode ligar no nosso call center, no telefone 19 3871 9620, ou se você preferir, deixa a sua pergunta nas redes sociais do Mulher.com. Se você for lá no Facebook, coloque Mulher.com oficial. Se for no Instagram, @mulher.com. Deixe suas perguntas que eu repasso aqui para os nossos especialistas. E a gente estava falando de causas que homens não se cuidam tanto, não vão tanto ao médico. Tem até pesquisa que saiu sobre isso. Vamos ver, tem uma tela que a gente preparou para mostrar aí para vocês. Olha, as principais causas por que os homens não vão ao médico. Primeira causa com 22%, tenho coisas demais para fazer. Poxa vida, e não sobra um tempinho para ir no médico? Que difícil, né? Pois é, na verdade eu acredito que eles marcam esse item por mais de tudo, mas assim, a gente sabe que quando a pessoa quer, ela arranja um tempo, porque eles arranjam tempo para fazer outras coisas. Tá, tem a questão do trabalho, tudo, mas você pode ter justificativa. Então, aí você vai ver o segundo item, que é a questão do medo. Então a gente percebe assim, eles trazem muito no consultório duas grandes causas. O medo não só do exame, mas até do resultado que esse exame pode ter. Então a pessoa fica numa negação de, enquanto eu não vou no consultório ver, é como se eu não tivesse aquilo. Então o medo de descobrir que realmente tem faz com que eles fiquem inconscientemente arranjando essas outras desculpas. Então na consciência deles, não, eu estou cheio de coisas, sempre tem algo para fazer, mas é um processo inconsciente de eu protelar algo que eu estou com medo de descobrir e não saber como lidar depois. Porque ainda existe um tabu sobre a questão do câncer, se cria todo, ou câncer, e a gente tem um avanço da medicina muito grande e as pessoas ainda têm muito medo sobre essa doença, né? Eles não perceberam ainda o avanço que a tecnologia trouxe, que a medicina trouxe de cura. Então, cria-se esse medo. E a segunda questão é o preconceito ainda em relação aos exames necessários a ser feitos. Então, a gente tem que enfrentar muito essa questão dessa masculinidade que as pessoas acham que vão ser afetadas por um exame extremamente mal visto pela sociedade, quando na verdade ele não é o que realmente é, até o que se diz. Até esse item aparece na nossa pesquisa também, né? Seguindo a nossa tabela, a nossa pesquisa. Aí nós temos então coisas demais para fazer, como principal causa aí porque os homens dizem que não vão ao médico. Tenho medo de descobrir qual pode ser o meu problema, se eu estou doente, que foi o que o Yuri acabou de falar aqui para a gente. Exames médicos considerados constrangedores, porque ainda existe muito preconceito, muito tabu em relação aos exames que descobrem um possível câncer na próstata. Perguntas pessoais que o médico pode me fazer. Ter que subir na balança para me pesar, ai, minha gente, como que pode? Tem que se cuidar, sim, se a balança estiver acima aí do esperado, outra razão para cuidar da saúde, não é verdade?
não querer ficar nu por baixo da camisola hospitalar, faz muito frio na sala de exames e outras razões. A gente percebe muitas razões psicológicas por que os homens não vão ao médico. Acho que a principal causa talvez seja psicológica, então. Qualquer motivo é motivo para não ir ao médico fazer o exame de próstata, né, Yuri? Parece mais como desculpa do que como causa real, né? Mas é engraçado, o Yuri tocou num aspecto muito importante. Eu não vejo tanto medo do exame, eu vejo mais medo do diagnóstico. Isso. Eles têm medo de diagnosticar um tumor, porque vai mudar toda a sua vida. Então, é um paradigma importante de se vencer. E aí vem aquela frase famosa, né? Não, se procurar, acha, então melhor deixar assim. Isso é um perigo. Sem dúvida. A doença, se ela tiver que estar ali, ela está ali, a gente procurando ou não. Mas se for descoberta antes, a chance de cura é enorme. Deixa eu te colocar um outro aspecto que eu falei no começo, viu, Renata? A mulher é mais organizada. A mulher vai 7 vezes mais ao médico do que os homens. Tudo isso? Isso é uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia e é um dado assustador, porque ficam tão doentes quanto. A população doente do sexo masculino é proporcional das mulheres. As mulheres morrem, os homens morrem mais do que as mulheres. Então, não é que tem menos doença, né? Morrem mais e mais cedo do que as mulheres, né? As mulheres vivem mais do que os homens. Só que a gente também tem uma sociedade organizada em que se tem mais costume as mulheres ir no médico. Então, entrou na adolescência, a menina começou a menstruação, ela já tem o costume de começar a visitar uma ginecologista, já é costume a mulher desde cedo fazer o acompanhamento com o ginecologista em proporção muito maior do que um homem que vai no pediatra até entrar na adolescência e depois da adolescência para a vida adulta não tem costume de se manter em acompanhamentos médicos. E aí é só esperar ter uma doença ou falar, fui no médico, machuquei a perna, vou no ortopedista. Ele espera ter um sintoma para ir no médico. E a grande questão que eu acho que a gente vai discutir aqui hoje, e eu acredito que o Dr. Wagner vai poder falar muito bem, é que grande parte dos problemas de próstata começam assintomáticos. Então, você vai falar de um câncer de próstata, ele é assintomático em grande parte do período e quando se torna sintomático, já está grave. Já está num estágio muito avançado. Só que os homens esperam ter sintomas para ir no médico. Ele não tem o costume de fazer um acompanhamento anual sem, entre aspas, uma necessidade física, mas sim por prevenção. Mesmo, né? Exatamente. Para a gente falar, então, sobre o câncer de próstata, vamos começar explicando o que é a próstata, doutor? Para que ela serve? Desculpa. Por favor. A próstata é uma glândula que se localiza embaixo da bexiga. Então, ela tem 2 funções importantes, que é o controle da urina e na parte da relação sexual, principalmente na ejaculação. Então, é um órgão exclusivo dos homens, é o tumor mais frequente do sexo masculino, só perde para o câncer de pele. E é como foi dito, o importante do câncer de próstata é fazer um diagnóstico precoce. Quando detectado nas fases iniciais, é curável. Agora, se o paciente deixa para procurar tardiamente, quando tem sintomas, geralmente é uma fase mais adiantada do tumor e os tratamentos são mais difíceis e trazem consequências mais graves para os homens. Então, a chave do tratamento do câncer de próstata é detecção precoce, detecção no começo. Então, para isso, o homem tem que fazer exames periódicos, exames anuais, de preferência. Antigamente, o câncer, qualquer tipo dele, era considerado quase uma sentença de morte, né? Por isso as pessoas tinham tanto medo. Hoje essa realidade mudou, então. Se for feito um diagnóstico precoce, já não é mais certeza de que eu vou morrer, muito pelo contrário. Existe uma chance de cura muito alta, como no câncer de próstata. A nossa população está envelhecendo muito, isso é um fenômeno mundial, assim como a obesidade que você tocou. E a gente cada vez mais vai ver câncer na nossa população. É a maior causa de morte nas populações de todos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos também. Mas hoje é possível, com as novas tecnologias, se detectar precoce, principalmente os tumores mais frequentes. No homem, o câncer de próstata, na mulher, o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Então, mais ou menos que se equivalem. Né? A partir de que idade os homens deveriam começar a fazer esse controle, essa prevenção? De uma regra geral, 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos de idade, os homens têm que fazer o exame de PSA, que é um exame de sangue, e fazer o exame de toque retal também. Se tiver história na família de câncer de próstata, os homens têm que começar mais cedo. Aí começamos aos 45 anos de idade. E aí, Yuri, talvez essa parte, que é o exame de toque retal, é o que mais pega para os homens, né? O principal medo que eles têm. Então, além desse medo do que pode trazer o resultado, eles vão ter o medo em relação a como que isso vai ser sentido no seu próprio corpo. Então, eles vão querer ter uma questão de masculinidade. A gente ainda tem um preconceito, você vê muitas piadas sobre isso, o que é uma crítica que a gente tem que fazer, porque isso aumenta muito mais
esse tabu em relação. Então a gente vê muitos vídeos, muitos comediantes tirando sarro. Em alguns momentos eu cheguei a ver tirando sarro nesse sentido, como se você tivesse que dar valor para a masculinidade quando a pessoa ia no programa e falava assim, não, mas eu não faço, imagina, eu tenho medo. E aí isso se valorizava mais ainda, tipo, pois é, né? Em vez de colocar, tipo, olha, não, na verdade não é bem assim. Você está deixando de cuidar e vai criar algo muito pior para o seu futuro. Então a gente tem que mudar um pouco qual que é a visão em relação separar o que é sexualidade do que é uma avaliação médica. As pessoas estão querendo sexualizar algo que é avaliação médica, que não tem nada a ver com sexualidade. É um exame invasivo, é um exame que pode gerar incômodo, muito menor do que se realmente fala, do que tem esse tabu. Eu acredito que o Dr. Wagner pode até explicar melhor, mas o incômodo que se imagina que o exame cria não chega aos pés do imaginário das pessoas. Talvez a ansiedade, a hora que chega no consultório, a hora que marca a consulta, até o momento do exame, é muito pior do que o exame em si. Tudo Exatamente. Que se cria. Mas é verdade. O pessoal no consultório, quando a gente faz o exame de próstata, eles falam, doutor, é só isso? Aí eles falam, nossa, como é que tá, doutor? A gente já fala na hora, né? Tá normal o seu toque. Nossa, que alívio. Eles param, mudam até a feição deles, já fica impressionante. Mais calmo. O exame de toque retal é o primeiro exame, é isso? E aí depois teriam exames complementares? Os dois exames são importantes. Para uma detecção precoce adequada, deve ser realizado anualmente tanto o exame de toque e o exame de PSA. O toque ele é importante para avaliar a saúde da próstata, o tamanho, se existem nódulos, a consistência. Então faz parte do exame físico, né? Agora, o exame de PSA, que é o exame de sangue empregado desde 1900, da década de 90, é importantíssimo. É o melhor marcador de tumores que nós temos. Então, tem que ser feito os dois. E aí é exame de sangue mesmo. O PSA exame de sangue, é exame isso, de sangue. Exatamente. Existem exames de imagens para ver a próstata, aspecto, tamanho da próstata? Sim, isso tudo deve ser avaliado numa análise clínica. Não é obrigatório que os homens façam anualmente biópsia, que é o melhor exame para detecção de câncer de próstata. Não é necessário que faça ressonância. Isso aí só se houver indicação e se o médico achar que é necessário para o diagnóstico definitivo. Não são para todos os homens que devem ser realizados. Aí o médico pode analisar de caso a caso. Exatamente. A nossa função no consultório na detecção precoce é selecionar aqueles pacientes que não têm nada, dos que têm câncer e aqueles duvidosos. Então, essa parcela de pacientes duvidosos ou com câncer não são a maioria. Então, nós temos que separar isso e é difícil fazer uma avaliação populacional disso, mas para isso é importante o toque e o PSA. No Brasil é um tipo de câncer prevalente, com uma parcela muito grande da população tem câncer de próstata? Então, como eu disse, é o segundo câncer mais frequente nos homens, só perde para o de pele, mas das glândulas masculinas, do sexo masculino, é o tumor mais importante, com certeza. A gente tem fatores de risco para o câncer de próstata? Bem colocado, isso é importante também, porque a raça negra tem mais câncer de próstata, é mais frequente na raça negra. Existem alguns aspectos genéticos e hereditários. Então, se tiver história na família de alguém com câncer de próstata, ele tem o maior risco de ter câncer de próstata. Então, por isso que eles devem investigar mais cedo. Então, a gente está até vendo aí na tela, olha, para você ver os fatores de risco, os maiores aí, fatores de risco, digamos, para o câncer de próstata. Então, o histórico de câncer de próstata na família, como o Dr. Wagner falou para nós aí, principalmente se for pai ou irmão que tenha doença, é bom ficar atento. A etnia, a raça negra, então, que o doutor também comentou, que os homens negros têm maior incidência desse câncer. A obesidade, na verdade, é um fator de risco para inúmeras doenças, né? Deve ser olhada com carinho. A alimentação inadequada e o sedentarismo, que também são fatores que podem gerar muitas outras doenças. Tem alguma explicação por que a raça negra tem mais câncer de próstata? Genético, né? Genético. O aspecto genético do câncer de próstata é o mais importante, mas existe algo interessante que foi colocado nesse slide, que é a alimentação inadequada. Se a gente observar a população ocidental e a oriental, nós observamos que as populações, no mundo ocidental, existem mais câncer de próstata do que no oriental. Então, por quê? É lógico que existe o aspecto genético, mas existe algo na alimentação. Nós acreditamos que quem tem uma alimentação mais rica em proteínas animais é que apresenta um câncer de próstata. Ah, é?
por isso que os asiáticos, chineses, japoneses têm uma tendência menor, eles comem mais proteína vegetal. E que historicamente os orientais, os asiáticos têm uma alimentação muito mais equilibrada do que a nossa ocidental, né? A gente come muito produto industrializado, muita proteína animal, e isso não só para o câncer de próstata, mas é importante até para outros fatores de risco de outras doenças. E nesse mês que a gente lembra, o Novembro Azul é uma campanha mundial de prevenção ao câncer de próstata. Yuri, você acha que é importante a gente ter essa data para lembrar? Claro, a gente não tem que cuidar só disso, os homens não têm que sair correndo para marcar consulta só agora no mês de novembro, mas é uma data em que se lembra. Pelo menos a pessoa lembra que tem que cuidar disso. Eu acho que a importância dessas campanhas é que faz as pessoas tentarem se mobilizar para poder discutir isso. Coisas que as pessoas esquecem. Deveria ser discutido o ano todo, mas o ano todo a gente discute tantas coisas que as pessoas esquecem. O cuidado tem que ser o ano todo, mas que pelo menos seja uma campanha onde a gente possa criar essa consciência, que as pessoas possam levar durante o ano todo isso. O que é importante dessas campanhas é a gente poder então falar, como a gente está hoje aqui, quais são os motivos da dificuldade que se está de enfrentar isso. Então nós falamos desse medo de descobrir um diagnóstico, o medo da questão dos exames, e aí a gente olha os fatores de risco como obesidade, sedentarismo, e a gente tem realmente o problema da obesidade está aumentando muito, não é exclusivo só do Brasil, tá? Isso é uma coisa que a gente está tendo no mundo todo. E já é sabido que a gente tem que ter uma saúde boa, que tem que fazer exercícios. Só que o que a gente sabe na área da psicologia, a neurologia tem estudado muito isso, é que o conhecimento não faz a gente se cuidar. São raras pessoas que conseguem usar o conhecimento para o autocuidado. Tanto que a gente tem o conhecimento dos perigos de velocidade e as pessoas não andam na velocidade correta nos carros. Você precisa encher de radar. Você sabe o perigo de beber e dirigir e você continua vendo as pessoas oferecendo a latinha saideira de um churrasco para o amigo que está de carro, ou para o tio, para o parente, para o primo. Então você vê que são pessoas que podem ser de classe simples a pós-doutores. Todos fazem isso, todos oferecem. A gente tem essa dificuldade em seguir regras ou seguir uma conduta adequada, seja na área da saúde? Porque a área que faz a gente executar as tarefas não é a área que faz a gente ter o conhecimento. A gente tem hoje uma dificuldade muito grande de um amadurecimento emocional das pessoas. Eu falo que a saúde mental hoje das pessoas está muito mal cuidada. E aí a gente tem uma coisa que é muito comum ter na adolescência, mas que deveria se terminar a maturidade e não termina, que a gente chama da singularidade e invulnerabilidade. É uma das coisas. O que eu dou o nome disso? Síndrome de super-homem. O adolescente, ele tem conhecimento de tudo. Então, se você falar, o amigo está indo com a namorada, estão tendo relação sem camisinha, ele vai falar, pô, cara, não faça isso. Na hora da vez dele, ele vai fazer sim. Então, é uma sensação de que comigo não. Então, quando o pai fala, ó, você vai lá na festa, não pega no copo, se você deixar o copo, não pega de novo, podem colocar coisa, ele para, não vai acontecer nada comigo. Com amigo ele dá. Então, é uma ideia que a gente carrega dentro de nós de que comigo não. E aí, quando você pega uma doença que traz mais tabu ainda, câncer, quando você pega a questão que precisa de um exame, que mexe muito mais ainda com essa masculinidade, e aí vem nessa sensação onde, mas eu não sinto nada, dá para deixar para o mês que vem, dá para deixar para o mês que vem. Então, a importância dessas campanhas é a gente poder mostrar para a pessoa, tipo, não, você é tão vulnerável quanto qualquer um. Eu, o Dr. Wagner, ou qualquer pessoa aqui, não está imune de ter esses problemas. Todos nós temos essa chance. Então, a gente tem que começar a batalhar por isso. Aí você falou no começo do programa da questão da mulher. E eu queria só poder falar isso. O que geralmente faz a grande parte da população se cuidar? São dois fatores. Medo. Então, quando começa a ter sintomas, a pessoa fica com medo. Quando acontece com alguém muito próximo, aí a pessoa resolve se cuidar. Então, o Dr. Wagner deve ter muito isso. Gente que vai buscar porque tem um amigo, pai, alguém ficou doente, aí se assustou. Aí acende aquele alerta. Percebe? Medo e amor. Só que geralmente é amor por outro, não por si. A mulher, qual é o momento que a mulher mais dirige com cuidado? Quando está com o bebezinho no carro atrás. Qual é o momento que a mulher mais vai para o médico? Quando está gestante. Não por si, pelo bebê. Então, é amor pelo outro. Então, a mulher, as filhas, as mães, primos, que tiver um homem em casa, querem fazer o marido, não adianta chegar e falar, olha, você vai ficar doente se você tiver câncer, se você... Como a gente faz campanha com bebida, não adianta. É virar e falar assim, eu estou com medo. Faça por mim. Eu estou com medo. Isso. Eu estou com medo de te perder. Eu te amo muito, eu tenho muito medo de te perder, então eu quero que você vá no médico. Você não quer, você acha besteira, não importa. Faça por mim, porque eu não vivo sem você. Então, trazer a importância dele para mim. Quando a pessoa se sente desejada,
Ela vai falar, tá bom, que saco. E pode enfrentar. Foi uma vez, tanto que o Dr. Brian fez. Uma vez que a pessoa fez o exame, passou, aí ele começa a seguir a frequência. Perde aquele medo enorme. A primeira vez, conseguir fazer o AMIPA a primeira vez para o exame é mais difícil. Então, a primeira vez, nem que ele vá, tipo, olha, você me desculpa, mas você vai, porque isso é importante para mim. Porque eu marquei e você vai fazer o exame, né? A Ele gente vai falar desejado. bastante sobre isso ainda e até sobre esse medo de descobrir a doença. E aí, a hora que descobre, o baque pode ser maior ainda, por esse medo exagerado. Eu vou fazer perguntas que vocês estão mandando para a gente. Já chegou perguntas aqui pelas nossas redes sociais também. Vou fazer para os nossos especialistas. Se você tem alguma pergunta sobre o câncer de próstata, pode mandar para a gente. Está aí na sua tela, olha, o Facebook no mulher.com, mulher.com oficial. Ou, se preferir, mandar mensagem pelo Instagram também, @mulher.com. Eu daqui a pouquinho faço essas perguntas que estão chegando aqui para os nossos médicos e a gente vai falar também sobre o tratamento do câncer de próstata, porque o melhor dos mundos seria fazer o exame e ver que está tudo bem, mas acontece de ter a doença e aí a gente vai falar sobre esses tratamentos.